Muito bom dia para você! Os primeiros 90 minutos da semifinal entre PSG e Bayern de Munique entraram para a história da Liga dos Campeões. Os franceses venceram por 5-4 e a partida de volta na Alemanha está totalmente indefinida. Por aqui, os brasileiros começaram bem a terceira rodada da Copa Sul-Americana. O Botafogo fez 3-0 no Independiente Petroleiro, com direito a desabafo do zagueiro Barbosa sobre a iminente saída do alvinegro. Em Buenos Aires, Neymar foi idolatrado pelos torcedores locais no empate entre Santos e San Lorenzo. Já Milionários e o Mistão do São Paulo ficaram sem mexer no placar. Hoje o Galo tenta abafar a crise diante do Cienciano no Peru e o Grêmio encara o Palestino no Chile. Pela Libertadores, o Palmeiras precisa vencer o Cerro Porteño no Paraguai para voltar à liderança do Grupo F. O Flamengo pode dar um enorme passo às oitavas caso derrote o Estudiantes fora de casa. Já o Mirassol recebe o Always Ready no Maião e ontem no Mineirão, provocações e confusão estiveram presentes na vitória do agora líder Cruzeiro para cima do Boca Juniors pelo placar de 1-0. Bem, dizer-vos que, de facto, aquilo que retenho é de uma vitória extremamente importante para nós. Uma vitória muito justíssima, face àquilo que foi o jogo. Com duas partes com um contexto diferente, mas de comportamentos iguais. Sempre o próximo jogo é o mais importante para nós. Então, o jogo mais importante para nós é agora, no jogo da Libertadores. Então, a gente vai deixar tudo dentro de campo, dar a vida para que a gente possa sair com um resultado positivo. É um jogo muito especial, como você bem disse. É o jogo que vale ali a continuar na liderança, então para a gente é muito importante. Principalmente jogos fora de casa, a gente sabe como que é jogar Libertadores, como é esses tipos de jogos. E se minha saída para Palmeiras ou para qualquer outro clube se concretiza, eu vou pedir para Botafogo ou eu mesmo vou convocar na coletiva, como para explicar os motivos também. Temos qualidade cá dentro e sabemos também que querem bater no Botafogo, mas nós estamos cá para trabalhar, para fazer o nosso trabalho, para blindar com estas pessoas todas, e nestas pessoas eu quero incluir os torcedores também. Mas penso que quando se leva a ponto nesse contexto de altitude, a gente tem sempre que comemorar. E aqui um lugar muito difícil de jogar. Adversário super, hiper motivado por diversos fatores. A campanha que eles vêm fazendo, um adversário direto, a presença do Neymar que motivou a cidade toda. Sim, foi um jogo fantástico, eu diria também, como estava a dizer em francês, um dos melhores que já participei, se não o melhor, e também é bonito para todos os fãs de futebol num nível deste, num jogo tão importante como o meio-final da Liga dos Campeões, podermos dar essa satisfação, esse espetáculo para a gente também. E agora é tudo com eles, comentários por aqui. Chegando comigo, Cicinho, Edu Dracena e Ronaldo Giovanelli. Edu, não tem jeito, vamos começar pelo topo, lá pelo alto. E não é aqui no Brasil, é na Europa mesmo. Que jogo foi esse? 5-4 para o Paris Saint-Germain sobre o Bayern de Munique. Tem o jogo de volta na Alemanha. Outro nível, outra história. Que privilégio acompanhar tudo isso. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Um jogo épico, Renata. Esse jogo vai ficar marcado por muito tempo, assim, com um dos melhores jogos que eu já assisti na minha vida. Porque, por mais que eu vivi aquele jogo 5-4 aqui, Santos e Flamengo, eu estava em campo, mas não se compara com o jogo de ontem. Um jogo ontem brilhante, sabe? Todo mundo querendo jogar, competitivo, sabe? Ninguém querendo fazer cera nem nada. Então, para quem assistiu, saiu com os olhos brilhando. É a essência pura do melhor do mata-mata, não é? Cicinho, bom dia pra você. O São Paulo, com aquele mistão bem requentado, ficou no 0-0 lá na Colômbia, um resultado que na tabela não pesou muito.
Bom dia, Renato. Bom dia, amiguinhos. Ainda bem que o tanque foi cheio exatamente com o jogo da Champions, porque ali no jogo Milionários de São Paulo, o tanque esvaziou. Não teve. A gente fala que o torcedor brasileiro é apaixonado. Apaixonado é o torcedor colombiano, que vai, lota o estádio, pra ver um time ruim igual do Milionários. E o São Paulo também não fez por merecer. É um jogo triste, viu? Agora tivemos também Sul-Americana, com a presença do Neymar lá na Argentina, diante do San Lorenzo. 1-1 placar final. Ele estava feliz, valorizado, prestigiado, muito mais até do que aqui no Brasil, Ronaldão. E eu tenho certeza que para um jogador que já virou o planeta praticando o melhor futebol, foi bacana, não é? Bom dia. Foi lindo, menina Renata. Bom dia a você, a esses perninhas cavalinhos. Eu diria o seguinte, o Neymar, ele merecia aquilo que ele viveu ontem, porque ele já chegou lá na Argentina, os hermanos reverenciando o Neymar, hein? E aqui os vira-latas tacando pedra no Neymar, é o fim. Agora, reverenciaram o Neymar, bateram palma pro Neymar e parabéns, Neymar, que deu atenção pra todo mundo, chuteira pro adversário, aquela coisa toda. Que coisa linda. Neymar, você tá aí, é que nem a Renata, você tá aí porque você quer. Seu lugar é aqui, ó. Sou Neymarzete, sim. NJ! Está amolecendo esse coração, hein? Quem diria, quem te viu, quem te vê, Ronaldão. Vamos pra Libertadores. Nossa, já é outra história. O jogo Cruzeiro e Boca, excelente resultado pro time mineiro, 1-0, o Edu tá feliz, não é? O Neiser Villarreal acabou definindo o placar. Teve jogador expulso, jogador conhecido, o Barreiro era do Fortaleza, né? A gente lembra bem dele. E teve catimba pelos argentinos, reclamações, mas o Cruzeiro tá ali no topo desse grupo. É uma vitória na luta. E olha, põe luta nisso. Um jogo que é a cara da Libertadores. A gente já sabe como que é a Libertadores, né? Eles tentaram catimbar o jogo o tempo todo, mas aí a estratégia deles... O primeiro tempo foi assim, teve poucas chances de perigo e muita briga pela bola. Nesta briga, Adam Barreiro, ex-Fortaleza, levou a pior. Colocou a mão na cara do Christian e tomou o segundo amarelo. Durante o intervalo, mais um caso de racismo. Na troca de provocações da torcida do Cruzeiro com a do Boca, este argentino foi flagrado fazendo gestos racistas. Acabou sendo identificado e preso. Com um a mais, o Cruzeiro se lançou para o ataque. A maior parte das chegadas era com a bola aérea. E quando o ataque colocou a pelota no chão, encontrou o caminho do gol. De Matheus Pereira para Caio Jorge e Neiser, na pequena área, decretou a vitória celeste. En esa jugada Caio siempre me decía que siempre que él hiciera la diagonal, entrara, que él siempre la tirara el balón ahí llegó el gol. E depois do apito final, fechou o tempo entre os times. O Cruzeiro fica com os 3 pontos, mas o duelo de volta lá na Bombonera promete fortes emoções. A gente sabe que o time deles amarrou muito o jogo em faltas, até mesmo no início do segundo tempo queimaram muito tempo, o jogo quase não rolou. Acho que se tivesse 20 a 25 minutos de jogo no segundo tempo, acho que foi muito, mas é importante a gente salientar que o time tem crescido, o time tem aprendido a jogar esses jogos. O Cruzeiro é o líder do grupo D da Libertadores, com 6 pontos. A mesma pontuação do Boca Juniors, mas leva vantagem por conta do critério de desempate, que é o confronto direto, decidido aqui no Mineirão. Agora é comemorar essa vitória importantíssima na campanha da Libertadores, mas também já mudar o foco, pensando no clássico no sábado, aqui no Gigante da Pampulha. Óbvio que as vitórias elas sempre trazem mais confiança, mas a gente sempre mantém o pé no chão, entendendo que são 3 pontos e a gente precisa agora focar no jogo de sábado. A partir de amanhã, que vai ser um jogo também muito difícil, mas respeitando o adversário e tentando trazer os 3 pontos para casa. Olha, o Matheus Pereira também provocou. Querem provocar, receberam. Agora, eu acho que a partida de volta na Argentina promete. E o Cruzeiro tem que ter cabeça fria, já fez um ótimo resultado. E o Edu até estava lamentando perder em casa para a Católica, que isso sim pesa nessa chave. Porém, ontem o Cruzeiro fez um jogo com esse espírito de Libertadores e venceu. Venceu, Renata, e jogar um jogo como esse te dá muita moral e confiança para a sequência também. Isso mostra casca, mostra experiência também, porque você jogar um jogo catimbado, os argentinos gostam de fazer isso.
Tanto é que o Ronaldo, né, comentou ontem a questão da arbitragem. E o árbitro ontem, na minha visão, Renato, muito mal, deixou os argentinos fazer o que quer, cera e tal e tudo. E por isso que acaba indo para esse lado depois no final da partida. Mas o mais importante é que o Cruzeiro vem num crescente com o Arthur Jorge de que é um time mais consistente, é um time mais consciente do que tem que fazer dentro de campo. E isso está refletindo nos resultados, né? Haja visto que no Campeonato Brasileiro já tem 3 vitórias seguidas e agora com uma vitória como essa diante do Boca te dá confiança para trabalhar. E um belo gol do Matheus Pereira junto ali com o Caio Jorge cruzando. Então esses jogadores se entendendo estão fazendo a diferença sim na equipe do Cruzeiro. Agora, Ronaldo, a gente vê o Cruzeiro, um time que realmente está evoluindo, eu concordo com o Edu, está mostrando um outro padrão. E se não fosse esse início de ano, onde ele patinou muito, ficou bastante tempo na zona do rebaixamento, na Série A, talvez a confiança seria mais alta ainda. A confiança só não é mais alta, menina Renata, porque o gigante Cássio está machucado. Porque se o gigante Cássio estivesse no gol, seria uma outra história. Um cara que trouxe para o Cruzeiro essa tranquilidade no setor defensivo, hoje faz uma falta tremenda. Até colocaram o Otávio para jogar ontem. Então, é o Otávio, é o Matheus Cunha, meu pai do céu, a torcida fica arrepiada, a torcida arrepia cada bola que passa do meio de campo. Mas assim, um time cascudo, hein? Gostei do Cruzeiro. A gente alertou aqui o Cruzeiro ontem. O Gerson entrar no jogo e não entrar na catimba. O Matheus Pereira entra no jogo. Ah, vocês querem catimbar? Então toma aqui, ó. Toma uma caneta. Toma, receba. Agora lá vai ser assim. E vai ter que sair pro jogo. Então, que continue mantendo essa mesma pegada, os dois do meio de campo, que vai ditar o ritmo do jogo lá também. Parabéns aos dois do meio de campo. Agora, Cicinho, o lance mais emblemático da partida é a expulsão, 2 amarelos, e o Barreiro foi expulso. E aí o pessoal do Boca enlouqueceu, criaram uma confusão por causa disso. Mas, na minha modesta opinião, foi merecido. Não, foi merecido e tem o replay, né, para analisar, tem VAR, tem tudo. E nem houve necessidade exatamente porque o árbitro estava do lado e viu que a mão dele foi acima do permitido ali, digamos, né? Essa daí, ó, você já tem cartão, você tem que ter um pouco mais de cautela. Então essa é a questão dos argentinos. Até me espanta ele não ter colocado a mão na cabeça e caído para falar que o jogador do Cruzeiro agrediu ele, alguma coisa. Então assim, o Boca não veio para jogar bola. É sempre esse jogo catimbado, até porque o Boca nos últimos anos se apequenou demais e vive disso aí, tentar ganhar na pancada, tentar ganhar no grito. E o Cruzeiro foi inteligente, jogou futebol e conseguiu um grande resultado. E o clima esquentou para valer no final, hein, Edu? Ninguém tava para brincadeira, porque normalmente, assim, confronto de brasileiros e argentinos, aí o que perde acaba apelando. Não sabe perder, né, Renata? Porque a gente viu que acabou o jogo, eles também cativaram também, depois no finalzinho também o Matheus também. Eu acho que isso aí faz parte do jogo. Agora, depois do jogo, o árbitro acabou, você querer partir para briga, para ignorância, eu acho que isso aí já não faz parte. Mas a gente já está acostumado, né, a ter esse tipo de atitude com os argentinos e eles, né, não tendo a desportiva de saber que realmente ali é um jogo. Agora, se preparem, porque lá na Bombonera, tanto os seguranças do Cruzeiro, jogadores do Cruzeiro... Pode colocar bastante segurança aí. Lá você vai pegar. E só para a gente deixar aqui claro, parece até notícia requentada, mas teve torcedor do Boca Juniors preso por causa de racismo e também, tá aí, ó, momento flagrado, e aí ele já foi autuado, preso. E também teve torcedor brasileiro mostrando dinheiro para argentino, que a Conmebol não gosta desse tipo de manifestação. Então é aquela história, futebol é futebol, gente, o resto não pode ser misturado, parem com isso. Mas tem que pegar o rostinho das figurinhas aí e punir, levar para delegacia. Pelo menos fazer alguma coisa para mudar essa história. Esse daí tem que ficar enjaulado, aí. O argentino foi preso e o brasileiro começa a mostrar a notinha também, daqui a pouco vai ser preso lá e vai ficar um tempinho lá, viu? Para com essa frescura de levar, e pega, de fazer, Se o cara estica o braço e pega o dinheiro, é roubo? Mas, ó... Melhor era não acontecer nada disso, não é? Agora quero falar de Sul-Americana com vocês, porque o Botafogo se deu bem. Em casa já era esperado, adversário frágil. O time carioca fez 3-0 e tá liderando a sua chave. O Botafogo fez o dever de casa e venceu o Independente Petroleiro pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O alvinegro teve total controle da etapa inicial da partida. O primeiro gol saiu logo aos 15 minutos. De lateral para lateral, Alex Telles cruzou e Matheus Ponte balançou a rede.
O Botafogo seguiu no ataque e criou boas chances, como nessa. Kadir avançou pelo lado direito e colocou a bola na área. Cabral apareceu de carrinho, mas mandou para fora. Na parte complementar do duelo, só deu Botafogo. Literalmente. O time boliviano sequer assustou. Primeiro, Kadir soltou uma pancada. Gutierrez se esticou e fez a defesa. Depois foi a vez de Montoro colocar o goleiro da equipe boliviana para trabalhar. E foi Montoro quem marcou o segundo gol. Após cobrança de falta de Alex Telles, Gutierrez espalmou e a bola sobrou nos pés do camisa 10. 2-0. E ainda teve tempo para o terceiro. Cris Ramos acelerou e tocou para Nilton ampliar. No fim, Marçal ainda mandou uma na trave. Criámos muita chance, lembro daquela do Cabral no primeiro tempo, que ele diz que a bola saltou. Criámos muita chance, portanto hoje estamos à baliza, que é algo que nós temos insistido muito, e os jogadores hoje fizeram isso. O volume ofensivo traduzimos em tiros na baliza, em remates no gol. Com a vitória, o Botafogo chega a 9 jogos de invencibilidade, 7 sob o comando do técnico português Franklin Carvalho. Boa fase que também embala o time na Copa Sul-Americana. O Glorioso lidera o Grupo E com 7 pontos. Enquanto isso, o Caracas, segundo colocado, e o Racing, terceiro, ainda entram em campo nesta rodada. Se dentro de campo a fase é boa, fora dele nem tanto assim. Enquanto o Botafogo construía a vitória, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os direitos políticos da Eagle. Com isso, o ex-presidente Durcésio Melo segue como administrador do futebol alvinegro, posição que exerce desde semana passada, quando John Textor foi afastado do comando da SAF pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Em nota, o Botafogo disse que a decisão representa um passo fundamental para conter iniciativas que vinham gerando insegurança jurídica e operacional, inclusive com impactos diretos na capacidade da SAF de atrair investimentos, concluir negociações estratégicas e honrar compromissos essenciais, como o pagamento de atletas, funcionários e prestadores de serviços. Nesta quarta, o Tribunal Arbitral da FGV vai reavaliar o afastamento de Textor. Além disso, pouco antes da bola rolar no Nilton Santos, Botafogo e Palmeiras avançaram pela transferência do zagueiro Alexander Barbosa. Após a partida, o jogador comentou sobre a saída. Ele já tem tudo acordado com o Palmeiras, só eu que não acordei ainda, então não posso fazer muito agora. Olha, já tô pensando aqui na zaga, Gustavo Gomes e Barbosa, hein? Porra, que dupla, vai ser uma briga boa, E ainda quando o Piquerez voltar, hein? Ali do ladinho. Xerifão, outro xerifão chegando na defesa do Palmeiras aí. Barbosa no lugar do Murilo? Porque eu acho que vai ser uma briga boa. Assim, o Abel vai ter dor de cabeça para escalar essa defesa. Não, ele vai poder poupar quando ele quiser e quem ele quiser. E o nível não vai cair. Porque ainda tem o Bruno Fux, que é um zagueiro confiável. Cicinho, falar um pouquinho do Botafogo, que é um time que vive uma crise financeira louca, com várias decisões judiciais, transfer ban, mas dentro de campo ontem se esperava que ganhasse com facilidade e assim o fez. Isso é a prova do profissionalismo dos atletas, né? Os atletas que vestem a camisa do Botafogo, que respeitam a instituição e está demonstrando para o torcedor que eles querem, o único pensamento deles é ganhar e honrar cada dia mais a camisa do Botafogo, porque fora de campo, exatamente, tá essa coisa varzeada por parte do seu proprietário aí, o Textor. Então, assim, o Botafogo poderia ter inúmeras desculpas para não estar conquistando o resultado, mas não é isso que está acontecendo, não. Esse treinador chegou, colocou ordem na casa ali e o Botafogo está jogando um futebol assim que pode almejar coisas maiores, sim, principalmente até o título da Sul-Americana, que é um dos melhores times na Sul-Americana aí. E ainda contando sobre a terceira rodada da Sul-Americana, fase de grupos, o São Paulo saiu de casa, foi à Colômbia, teve uma leve altitude e ficou no 0-0 com o Milionários, mas o time era reserva, o time era completamente diferente. Foi legal, Cici, um ponto importante. A gente tem sempre que comemorar. Nesta terça-feira à noite, na Colômbia, um mistão de Roger Machado
com direito à estreia de Carlos Coronel. Acho que o Coronel fez uma bela de uma estreia, de novo, na altitude, né? É difícil, né, tu estrear nesse contexto também. Além do goleiro naturalizado paraguaio, muitos meninos de Cotia em campo. O Wendel disse que eu iria oportunizar a chance pro Nicolas, né, para que a gente pudesse sentir ele também num jogo, né, internacional e com uma atmosfera como aconteceu. Eu penso que ele se comportou muito bem. Eu acho que esses são passos importantes. E como o Jordan também jogou com naturalidade no meio campo. No estilo estava o penteado do zagueiro Sabino. Ficou bom? Eu acho que sim, né? O que não estava no estilo, a 2.600 metros acima do nível do mar, era o entrosamento. Esse lance, Sarabia salvou o cabeceio de André Silva em cima da linha. O Milionários também teve pouca efetividade em suas tentativas e não criou grandes dificuldades para o goleiro Carlos Coronel. No segundo tempo, a máxima continuou. O Milionários não conseguia acertar o gol do São Paulino, mesmo tentando seguidas vezes. E o tricolor, na chance que teve com o Nicolas, também não. O camisa 7 Quinteiro chegou mais perto desse objetivo. E Garcia arriscou de longe para, digamos, a primeira defesa de Carlos Coronel. Nessa bola alçada na área, o São Paulino evitou o gol. Final de jogo e o primeiro 0-0 da era Roger Machado. Talvez tecnicamente não foi um jogo muito vistoso, né? Eu acho que no primeiro tempo nós conseguimos controlar um pouco o jogo. No segundo tempo, eu acho que as circunstâncias, né, propôs isso, nós sofremos um pouco mais, mas eu acho que a estratégia ela foi feita com excelência. Penso que quando se leva a ponto nesse contexto de altitude, a gente tem sempre que comemorar. Desde a sua apresentação, em 9 de janeiro, o goleiro da seleção paraguaia teve uma longa espera até ter a primeira oportunidade com a camisa do São Paulo. E ela veio 109 dias depois, em uma partida internacional. Uma das poucas oportunidades de mostrar serviço antes da lista final para a Copa do Mundo. Estrear pelo São Paulo é um grande feito, então todo mundo sabe da ansiedade que eu estava de estrear. Demorou um pouco, mas eu acho que é normal, então vim trabalhando firme, então aproveitei a oportunidade também. Mas feliz, cara, o grupo fez uma grande partida hoje, então esse ponto é muito importante, como eu ressaltei, e é valorizar esse ponto fora de casa. Agora, um momento da partida que chamou a atenção. O que é isso, Coronel? É algo que eu faço com frequência, só para ver se não tem nenhum atacante ali esperando eu colocar a bola no chão. Então, teve o giro sim, mas foi para ver se não tinha nenhum adversário, depois soltar a bola no chão e fazer a reposição. Como é que é isso? E aí volta? Não, eu sei, é isso. Vai, como é que é? Não, e foi muito assim, ele tá olhando aqui, ele faz... Mas foi muito rápido, né? Falou que vai ver jogador muito rápido. Assim, aqueles carrinhos de bate-bate. Olha lá. Ó, Rona. Deixa eu ver. Aí ele dá uma olhadinha, faz... Ó, foi muito rápido. Que é isso, velho? Aqueles carrinhos de bate-bate no parquinho. Explica isso aí. Amanhã, no outro jogo, ele vai vir com o retrovisor no ombro. Qual é a intenção? É tique. É o quê? É tique. Nervoso, sei lá, tá com câmera na panturrilha. Olha lá. Que isso, Coronel? Que é isso, velho? É ciranda, cirandinha, cirandar. Eu nunca vi isso em my life, Cici. Você que é goleiro. Eu já tinha visto o Ronaldo pegando a bola assim, se jogando pra frente. E olhando pra frente, olhando pro campo, né? Agora ele vira as costas pro campo. Tudo bem que a bola tava na mão dele, né? Lá. A bola tá na mão dele, o jogo tá ali, ó. Ele ganhou 2 segundos aí. Ganhou 2 segundos, ficou zonzo. Se sou eu ali, eu caio. Cai no chão, fica zonzo. Mas qual foi a vantagem? Eu não entendi isso aí. Eu não entendi o que ele... Mas também tinha que ter alguma alegria nesse jogo. Né? Alguma coisa inusitada. Exatamente. Pra mostrar confiança, sabe o que eu fazia? Vocês já tiveram mobilete? Lembra mobilete? Mobilete era 2 alegrias. Uma quando você comprava, outra quando você vendia. E outra, ela era chata, porque o barulho daquele trem foi o jogo de ontem. Barulhento e chato. A torcida fazendo barulho dentro de campo chato. E o jogo foi bom, a hora que começou e quando o juiz apitou. Porque assim, não teve emoção. A emoção que a gente fala é isso daí. Essa bola de cabeça, pouca criatividade. Tem um lado bom, o Roger escalou 3 zagueiros, foi muito inteligente. O quê? Você tá elogiando o Roger? Sim, porque ele posicionou o time sabendo da dificuldade. Vai mudar daqui a pouco, vai mudar, vai. Mas aí é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Então ele escalou muito bem o sistema defensivo, que o Alan Franco e o Sabino foram muito bem ali na caça aos atacantes, posicionados, e o Dória
cozinhou o Galo ali atrás, tranquilo, jogou sem pressão nenhuma. Agora os laterais, o Cedric, misericórdia. Não, o Cedric, a bola atrapalhou ele estava mal ontem, infelizmente. O Nicolas não foi bem também. O Nicolas. Não, o Nicolas não foi bem, mas foi menos assim... Pior. Menos pior, digamos. E a gente sabe a questão da falta de ritmo, até porque o Cedric tem tido mais minutagem. O Luan, gostei ali no posicionamento, frente a zaga. Cauli, pouco apareceu. O Tapia... Ai, meu Deus, Tapia. Só faz gol no Corinthians, o Tapia, hein, velho? E o André Silva, ele quis enganar, ele conseguiu enganar o Roger, porque o Roger já tinha preparado a substituição, aí ele não tinha lesionado. Aí o Roger, eu acho, ficou com raiva e falou, agora você vai sair. Então, assim, essas coisas que acontecem no São Paulo. Mas, dito isso, um ponto foi legal. Eu achei também que a arbitragem, várias faltas que eu teria marcado, não marcou, deixou correr o jogo. E um jogo que não corria muito por si só, né, Edu? Realmente foi moroso, dois times que jogaram de maneira limitada, mas o São Paulo já foi com essa proposta. O São Paulo não queria desgastar o elenco, não queria se complicar, não queria ter um risco de lesão, como aconteceu com o Marcos Antônio. Então, para o São Paulo, eu acho que a proposta foi melhor do que para o Milionários. Eu acredito que sim, e as duas equipes não querendo perder, Renata. A verdade é essa, né? Deixava a bola assim, você se não vou tomar gol, eu também não vou tomar gol. Então, foi um jogo mesmo abaixo do esperado. O São Paulo fez o que tinha que fazer realmente, por mais que entrou com um time alternativo. Alguns sim, jogadores titulares, mas a maioria não. Deu oportunidade para alguns jogadores e a maioria não aproveitou a oportunidade. Porque quando você tem uma oportunidade como essa de jogar uma Sul-Americana, você tem que mostrar para o seu treinador que você tem condições de ser titular da equipe. Mas isso não aconteceu também. Eu acho que saiu tranquilo assim, um ponto para o São Paulo, jogando fora de casa. Eu acho que foi bom. Você falou em vontade. Quem estava muito afim de jogar pela Sul-Americana era o Neymar. Ele se apresentou em campo, participou do gol, foi aclamado pelos torcedores argentinos. Queria estar numa competição internacional. Empate em 1-1, mais movimentado que entre o Milionários e São Paulo. E a gente mostra o que aconteceu lá na Argentina. Com o novo gasômetro lotado, o Peixe fez um duelo equilibrado com o São Lourenço. De volta ao time após a morte do pai, Gabriel Brazão foi bastante acionado nos primeiros minutos. Com direito a uma defesaça na tentativa de Ausmendi. E vibrou muito. A rede só balançou aos 26 minutos. Gulli ganhou de William Arão e achou Coelho. O atacante arriscou de fora da área para fazer 1-0. Dessa vez, Brazão não conseguiu chegar, viu? Coelho bota no canto inferior esquerdo, passa dos zagueiros, passa do Brazão. O Peixe reagiu rápido. Logo na sequência, em jogada que começou com o Neymar, o camisa 10 tocou para Roleiser. O argentino de calcanhar serviu Gabigol, que deixou tudo igual. Gabigol, entrada da grande área, perna esquerda, centroavante, enche a perna na cara da bola. Ela beija a trave no canto inferior esquerdo e morre do lado direito do gol de Gil. Gabigol, Roleiser, Neymar, Roleiser, Gabigol para empatar o jogo. A dupla Neymar e Roleiser estava se entendendo muito bem. Nesse lance, Escobar atrapalhou o Ney. No finalzinho da primeira etapa, por pouco, o Neymar não virou o jogo. Ficou só na lamentação. No segundo tempo, pouca emoção e produtividade. Foi isso, 1-1. Ainda sem vencer, o Peixe segue na lanterna do Grupo D com apenas 2 pontos. A equipe de Cuca volta a jogar pela Sula contra o Recoleta na próxima terça-feira, lá no Paraguai. O empate aqui, ele não é um mau resultado, porque a gente transfere para casa agora, nas últimas 3 partidas, 2 delas em casa, com Cuenca e com São Lourenço, e jogamos com o Recoleta fora. Agora temos que fazer 100% de aproveitamento para seguir na competição. A notícia triste da noite fica para mais um caso de racismo. Um torcedor do São Lourenço fez gestos de macaco em direção à torcida do Santos.
Apesar disso, o pré e pós-jogo foram marcados pelo carinho de grande parte da torcida argentina com o Neymar. Olha aí, esse garotinho chorou de emoção ao entrar em campo com o ídolo e recebeu um abraço para jamais esquecer. Cena emocionante. O camisa 10 foi muito tietado pelos jogadores do São Lourenço. Inclusive, deu as chuteiras de presente para Fabrício Lopes na saída de campo. Ele parou a cidade. E, claro, teve repercussão nos principais jornais argentinos. Ressaltar hoje o carinho do povo argentino com o Neymar. Sabe, a gente fica muito feliz em ver a educação que o povo teve quando acabou aplaudindo o Neymar. É muito difícil, sabe? Gracias por receber-me muito bem, me alegro. Em espanhol, Neymar agradeceu aos torcedores da equipe do São Lourenço e garantiu que nunca foi tão bem recebido assim fora do Brasil. Nunca havia passado por isso fora do Brasil. O craque voltou a se pronunciar nas redes sociais sobre a noite especial e afirmou que isso demonstra o que ele fez no futebol. Claro que sim, claro. Algo que todo jogador... Para a imprensa local, o jogador disse também que pensa em ir para a Copa do Mundo. Vamos na final entre o Brasil e a Argentina é espetacular. Eu vejo ele forte, cada vez mais forte, e ele ser convocado para a seleção é uma questão do treinador, uma questão da comissão técnica da seleção. Eu torço para que isso aconteça, como brasileiro que sou. Neymar continuou sendo assunto, principalmente na projeção para o jogo do fim de semana. Sábado, o Santos visita o Palmeiras em São Paulo. O comandante ainda não sabe se vai poder contar com o camisa 10. Gabigol vive a mesma situação. Eu não sei se eu vou contar com o Neymar, com o Gabigol, por conta das coisas que vocês sabem, que eles pensam em relação ao gramado sintético, e a gente vai conversar com eles. Lógico que se a gente puder contar, a gente fica mais fortalecido. É isso que é ruim. Eu não sei de onde inventaram que eu não jogo no sintético. No começo do ano eu tava com uma dor, todo mundo sabe. Como era o segundo jogo do ano, eles preferiram não forçar, mas eu tô à disposição. O treinador fala uma coisa, o atleta outra. Fato é que o gramado sintético sempre vai ser um ponto de interrogação, muita gente defende, a maioria não defende, mas o fato é que o Neymar foi prestigiado e ele quis retribuir se apresentando para o jogo, aparecendo para fazer jogadas, para definir. 1-1 talvez não fosse o placar esperado, o time do São Lourenço não é com tanta qualidade quanto aquele que ganhou já a Copa Libertadores. Mas o Santos, eu acho que precisava disso, sair um pouco do contexto aqui do Brasil, Edu, jogar fora de casa, ter o Neymar ovacionado, bom para todo mundo. E acabou que não perdeu, mas a situação nesse grupo, ela tá estranha ainda para o Santos. Tá bem estranha, né? O Santos tá bem abaixo, o último colocado do grupo. Mas o mais bacana de tudo, Renata, a gente vê o carinho que os torcedores tiveram realmente com o Neymar e até com o Santos. O Santos é muito respeitado fora do Brasil. O Santos é um time que todo mundo conhece, onde que jogou o rei do futebol. Então, quando você vai jogar aí nos campeonatos, né, da Sul-Americana, Libertadores, você vê realmente o respeito. Será que não tem como entrar com recurso e mandar os jogos do Campeonato Brasileiro na Argentina? Será? Não, no Paraguai, alguma coisa assim, né? Assim. Mas a gente vê, assim, Renata, uma evolução no Santos. Apesar que seja uma evolução um pouco lenta, mas eu vi uma evolução sim. O Santos só está pecando, às vezes, nos seus erros individuais. No jogo contra o Bahia foi a mesma coisa, tomou gol com erro individual. E nesse jogo também, acaba tomando um gol. Mas se você pegar num contexto geral do Santos... A falha foi do Brasão? Eu achei. Um goleiro da qualidade dele, do que ele já apresentou para nós, essa bola é defensável. Essa bola tinha o Ronaldão, que aqui é o nosso expert nesse aí de goleiro. A gente sabe que ele, em plenas condições normais, com certeza ele defenderia essa bola e ficaria bem tranquilo. Mas ele fez uma grande defesa ali no lance anterior. Mas eu vi ali um Roleiser jogando muito bem, se aproximando do Neymar junto com o Gabigol. Você pega o lance do gol, realmente, quem clareou todo o lance foi o Roleiser. Porque ele estava pressionado de frente para o seu gol, ele gira e já clareia toda a jogada, abre a bola para o Neymar vem com aquela jogada individual, toca para o Roleiser vai lá e dá de letra e o Gabigol acaba finalizando. Então você vê uma coisa assim do Santos que é muito pouco ainda em determinados momentos do jogo, Renato. O Santos tem que ter mais jogadas assim
durante o jogo todo. Mas eu vejo um Santos em evolução e tomara que possa continuar assim. Ele gira, o Coronel gira, todo mundo gira, hein, Ronaldão? Tá doido? Que é isso aí. Agora, o Arthur voltou pro Santos, vai ajudar muito esse menino Brazão, porque o goleiro, ele não pode tá destravado, como diria o Cilinho. O Cilinho falava isso aí, descruza o braço, porque o goleiro não pode estar travado. Ele não gostava de ver ninguém com o braço assim. Mandava destrava. O goleiro tem que estar atento. Ele tem que estar ligado. Não é você fazendo uma defesa dela, aquele grito, soltando. Você tem que guardar aquilo para você até o final do jogo, filho. É assim que funciona. O olho estalado, passou do meio de campo, é o olho estalado e brigando com todo mundo. Chamando atenção. Cicinho, tá morto, volta, encosta. Pá. O goleiro é assim, Brazão. E você tem que estar vivendo aquele jogo. Enquanto o juiz não apita o final, você tem que estar balançando aqui, ó. Os caras, e esse cara é louco. O goleiro é louco. Porque ele sonha com a jogada, ele antevê, ele sai do gol, ele dá 2 passadas pra frente, 2 pra trás. Agora, não adivinhar, filho. Você adivinhou uma bola no meio da área, o zagueiro na frente, você dá só balançada pra ver onde o cara tá com o pé fixo no chão. Aqui, ó, não já sai. Não, filho. O Arthur vai te ensinar aí. Mas foi uma grande jogada também. Mas aí o Neuer toma um gol do Paris Saint-Germain que ele tentou adivinhar. Mas onde você tá colocando o Neuer, filho, nessa jogada? E aí ele pulou antes do lance. Aí o Brazão, ele saiu... O Neuer, se ele jogar na loteria aqui no Brasil, ele ganha também. Porque é o Neuer, velho. Então você fica na sua, velho. Mas quem pode jogar em qualquer lugar e é assunto central é o Neymar. Cicinho, eu fiquei realmente impressionada. Claro, a gente sabe que o Neymar é uma celebridade mundial, é respeitado em todo o planeta bola, mas ele recebeu carinho, ele foi ovacionado, crianças, os companheiros de profissão, né, os jogadores do São Lourenço, um ganhou chuteira. Então o Neymar, a gente sabe que esse é o ambiente que nós gostaríamos de ter na Copa do Mundo. Adversários do Brasil com o Neymar lá na seleção e respeitando o Neymar, idolatrando o Neymar, sabendo da importância dele. Eu não sei se ele vai ser convocado ainda, acho que agora as portas se abriram um pouquinho mais, com algumas lesões, mas o Neymar, ele causa impacto nos adversários, isso é fato. Sem sombra de dúvida. E o que impressionou exatamente foi algo que nós não estamos acostumados, que é de ver torcedor argentino aplaudindo, né, jogador brasileiro. E no caso o Neymar, que é um ídolo da nossa nação aqui. Então, assim, eu vou olhar pelo lado do incentivo para o Neymar. Eu acho que o Neymar, esse carinho que ele recebeu, também, se tivesse alguma luzinha apagada, reacendeu. Porque ele sabe que todo mundo quer ver ele na Copa do Mundo. Não é só o povo brasileiro, não é só a seleção brasileira. É também, né, os torcedores adversários. Olha aí, os jogadores reverenciando, ele presenteando com chuteira. Isso daí é bacana demais. Então, acredito que isso dele, né, é o combustível também para ele se empenhar ainda mais, se entregar ainda mais para estar na convocação. E, na minha opinião, não tem como ele estar fora da Copa do Mundo. Edu, só para arrematar por enquanto esse assunto, Neymar, eu vejo gente... ele chutou tantas vezes ao gol, ele participou... Gente, o Neymar não tem que provar mais nada em relação ao futebol dele. O quê? O quê? O que falou? Alguém falou alguma coisa. Mas o Neymar, ele... É só isso, é o Ancelotti quer ou não quer. Se quer contar com o Neymar, com a experiência, com essa idolatria, com o Neymar que tem ainda a criatividade, que tecnicamente sempre foi craque, leva, ponto. E tem que levar, Renato. Como o Cicinho falou, os jogadores adversários olham para o Neymar com respeito, com medo às vezes, né, de tomar um drible e de repente o Neymar fazer o gol. Então, isso é tão bacana para nós e eu estou torcendo muito para que ele vá para a seleção brasileira na Copa do Mundo e nos ajude muito, Renato. Porque ele é um jogador, esse tipo assim, que decide jogos. E na seleção brasileira a gente precisa disso. E o Neymar é um cara que a gente vê ali presenteando. Ele é assim mesmo no dia a dia, Renata. Quem conviveu com ele sabe que ele retrata todo mundo da mesma forma. Não é porque hoje ele é o Neymar conhecido mundialmente que vai tratar diferente. Então, como eu falo sempre, o que eu falei para o Ronaldo, o que a gente planta, a gente colhe. Ele está plantando coisa boa, com humildade, e vai colher coisa boa também. Verdade. Tomara que dê certo, né? De 26 atletas que se leva para uma Copa, uma vaguinha para o Neymar. Leva. Ontem já vimos o Cruzeiro em campo, ganhou do Boca Juniors, aquele jogo bem típico da competição, pegado, catimbado. E hoje é a vez do Palmeiras tentar retomar a liderança, já que o Sporting Cristal acabou vencendo o Júnior Barranquilha e o Palmeiras vai com tudo para cima dos adversários paraguaios.
Na vitória por 2-1 sobre o Sporting Cristal no último dia 16, o Palmeiras chegou à marca de 501 gols marcados na Libertadores. E foi Murilo o responsável pelo simbólico gol 500. O zagueiro será a principal novidade do Verdão esta noite contra o Cerro Porteño, depois de ficar fora do jogo de domingo passado pelo Brasileiro, porque estava suspenso. Ele terá como companheiro Gustavo Gomes, que é paraguaio e jogou durante muitos anos no Libertad, rival do adversário de logo mais. Vice-líder do Grupo F, o Palmeiras busca pelo 9º ano seguido terminar a fase de grupos da Libertadores na primeira colocação da chave. É um jogo muito especial, como você bem disse. É o jogo que vale ali continuar na liderança, então pra gente é muito importante. Principalmente jogos fora de casa, a gente sabe como que é jogar Libertadores, como é esses tipos de jogos. Maurício estará em casa. Por conta da ascendência paraguaia, ele obteve a cidadania do país vizinho e, em março, foi convocado pela primeira vez para a seleção nacional. Quer ajudar o Verdão a manter números impressionantes na Libertadores. O clube só perdeu 2 vezes nos últimos 41 jogos que fez contra estrangeiros na competição. E como visitante, soma 59 vitórias. Tem o 2º melhor aproveitamento da história da Copa. Aliás, o Verdão jamais foi derrotado pelo Cerro Porteño jogando no Paraguai. Em 8 jogos, venceu 5 e empatou 3. A gente sabe que é uma equipe muito difícil, a gente enfrentou eles no ano passado e nos 2 jogos da fase de grupos a gente deu para perceber que era bastante difícil, bastante físico, bastante truncado, bastante disputado. A gente acredita também que esse ano não vai ser diferente, esse mesmo estilo de jogo que eles sempre imprimem dentro de casa ou fora de casa. Um provável Verdão deve ter Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan e John Arias, Sousa ou Maurício e Flaco Lopes. Jogadores que nos próximos dias devem ganhar o reforço de Alexander Barbosa, zagueiro que está se despedindo do Botafogo e a qualquer momento será anunciado na academia de futebol. Mas, voltando a falar do Cerro Porteño, adversário do Verdão de logo mais, o time começou a ser dirigido há poucos dias por Ariel Holan, que teve passagem pelos Santos. Ele não vai contar com 10 jogadores que estão machucados e a sua ideia é escalar uma equipe com 5 homens na linha defensiva. Vai trancar a porta, hein? Vai fazer o ferrolho por ali e tem que fazer, porque o Palmeiras é um time que na Libertadores se comporta muito bem, não tem dado espetáculo, não tem vencido por goleadas, mas é uma equipe muito sólida e sempre em busca de um resultado positivo. Edu, hoje tem uma escalação aí, uma prévia bem bacana sendo proposta. O Abel Ferreira vai poder estar ali na beira do gramado e tem que vencer até para ficar líder do grupo. Líder, Renata, e eu acredito que não vai mudar muito do que a gente vem acostumado a ver a equipe do Palmeiras, o time titular. O Abel é muito difícil de mexer na equipe, então acredito que vai manter praticamente a mesma equipe que jogou contra o Red Bull, mas só com o Bragantino, de repente voltando o Murilo ali na defesa, então isso acaba colocando esse jogador para jogar. Agora, a gente sabe que jogando fora de casa, o Palmeiras tem aquela coisa do comprometimento, né, tático da equipe. Jogando lá no Paraguai, a última vez foi ano passado, conseguiu vencer de 2-0. Lá estava Esteban e também o Vitor Roque, que fez o gol. Só que agora é um novo cenário, até porque o Palmeiras precisa vencer para tentar ser o líder do grupo, porque isso te dá uma tranquilidade lá na frente, até mesmo para você decidir jogos dentro de casa. Então vejo o Palmeiras mais preparado nesse momento e aquele jogo que a gente gosta de ver o Palmeiras, comprometido, atento, para que a gente consiga sair de lá com a vitória. Ronaldão, você tem alguma dúvida que o Palmeiras vai terminar em primeiro neste grupo da Libertadores? O Corinthians já está, né, na Libertadores, no seu grupo em primeiro, né? Agora o Palmeiras precisa buscar esse primeiro lugar, né? E a gente vê que com qualidade, como foi dito aqui, mas uma pena que o Vitor Roque está lesionado. O Paulinho talvez volte para ajudar aí ou ainda também não? Não, ainda não. Ainda não precisamos dele ainda não. Vamos esperar. Não precisamos dele ainda. Ainda não? Não, ainda não. É o momento de poupar? Poupar. Na hora certa a gente vai colocar. Na hora certa. Então é isso. Acho que o treinador está fazendo pelo lado certo. Porque tem que poupar alguns jogadores. O gramado não ajuda, que é o gramado sintético, a recuperar jogadores. Não, agora não é sintético. Hoje não é sintético. Não é sintético? Não, é no Paraguai. É no Paraguai? Então o gramado é bom. Acorda. Bom,
Noite inteligente começa agora. Oi! Oi! Boa tarde. Como é que Tá é? comportado hoje. Como é que é? hein? Boa tarde? Ah. É que eu- Ah. Boa tarde. Peraí que eu vou junto também. tá? vai, Vamos lá, vamos de novo. Voltei já, vai. Aí, pronto. Boa tarde. Boa tarde, coronel. Boa tarde, tudo bem? Por cima, né? Beijo pra você. Foi a melhor coisa que aconteceu no jogo lá na Colômbia. Quando acabou. Brincadeira, legal o corte ali, o cabelo do Sabino com o símbolo do São Paulo. Sabino é fera. Sabino é fera. Assiste a gente gosta muito de você. Eu lembro de um componente do Jogo Aberto que uma vez teve que colocar o símbolo do São Paulo no cabelo. É, graças ao Arboleda. Falando em Arboleda. Cadê? Cadê a Arboleda? Onde está a Arboleda, meu Deus? Eu não sei onde está a Arboleda, mas sei onde está Marco Aurélio Cunha e João Paulo Capelanes. Eu adoro esses dois juntos, trocando ideias e farpa. Casal arroba. O Arboleda eu não sei onde tá, mas a borboleta aqui está. Que homem maravilhoso. E a borboletinha linda do papai. Se o doutor é uma borboleta, o que seria Chico Garcia? Ai, bom. Um alce. É, pra ficar isso, ó. Eu achei que você falou uma libelo. O Lula Pomerânia, né? E o Cicinho seria o quê, hein, Capela? Uma lagartixa, né? Pequenininha aí, apertadinha, né? Olha o Capelanes. Pequenininha, apertadinha. Aquele lá. Ô, Capela, você quer que eu pergunte do Edu ou passo Eu quero. direto e reto? O Edu é um cavalão, né? Tá mais forte, né? Cavalão, lindo, maravilhoso. É o morcego, Drácula. É o Drácula, meu Deus. É o morcego. Eu não sei se ele vai aparecer agora, acho que ainda não, mas e o Everton seria o quê? Melhor deixar quieto. O mamutão, né? Bom, eu quero agora que vocês falem o que seria do Brasil sem Neymar na Copa do Mundo. Porque Neymar, ontem na Argentina, causou frisson, uma apoteose. Os torcedores do São Lourenço reverenciaram o Neymar. E isso eu percebi, deu uma motivação. Ele estava atento, participativo, se apresentando no jogo, idolatrado, entregou chuteira para o jogador de São Lourenço. O Neymar, inclusive, falou sobre essa possibilidade de estar na Copa do Mundo. E o Cuca, o treinador do Santos, elogiou o Neymar. ¿Pensás en el Mundial? Claro que sí, claro. Es algo que todo jugador brasileño piensa estar ahí y bueno, ojalá pueda estar ahí. Aún más una final entre Brasil y Argentina sería espectacular. Neymar melhorou na segunda etapa, onde encontrou mais espaço a jogar. No primeiro tempo foi muito bem marcado e na segunda etapa, apesar de no primeiro gol ele participar diretamente do gol do Gabigol. E no segundo tempo encontrou mais espaço e fez jogadas muito inteligentes, como ele é inteligente, ele busca um passe que poucos jogadores conseguem. Eu vejo ele forte, cada vez mais forte, e ele ser convocado para a seleção é uma questão do treinador, uma questão da comissão técnica da seleção. Eu torço para que isso aconteça, como brasileiro que sou. E ressaltar hoje o carinho do povo argentino com o Neymar. Sabe, a gente fica muito feliz em ver a educação que o povo teve quando acabou aplaudindo o Neymar. É muito difícil, sabe? Então eu dou os parabéns para vocês por essa bela manifestação que teve. Preste atenção, Chico Garcia. Hoje, no termômetro, em 29 de abril de 2026. Tá chegando. Vai ou não vai para a Copa hoje? Então, Renata, eu estava refletindo muito sobre isso desde ontem. E eu realmente não sei o que o Ancelotti vai fazer. Ele, inclusive, me dá indícios de que ele não vai levar o Neymar. Eu sei que alguns colegas têm opinião diferente. Todas as vezes que eu vi o Ancelotti falar, eu sempre achei ele mais burocrata, mais protocolar, para não descartar de uma vez, porque, enfim, né, é um ídolo brasileiro. Mas ele me dá indícios de que ele não vai levar o Neymar. Só que eu, Chico Garcia, eu mudei de opinião. Uia! Igual o Cicinho. Porque assim, eu estava esperando uma resposta física, acima de tudo, do Neymar. E eu acho que fisicamente ele está respondendo. Ele tem jogado 90 minutos, ele emendou uma sequência, fica um jogo fora, outro não, mas ele está conseguindo jogar. Esse é o primeiro ponto. Tecnicamente, nunca se discutiu o Neymar. Nunca se discutiu e ele continua fazendo a diferença. E aí tem duas questões que elas me chamaram a atenção e me causaram reflexão nos últimos tempos. A primeira é que, talvez, no Santos, vai ser muito difícil a gente conseguir analisar o Neymar.
porque o futebol está cada vez mais coletivo. E até mesmo o desempenho individual dele acaba dependendo de outros jogadores. Porque quando ele dá um passe, você espera que esse passe retorne e muitas vezes não volta. Quando você dá um passe deixando um companheiro na cara do gol, você precisa que esse cara faça o gol para que essa assistência seja computada. E aí, muitas vezes, o Santos não ganha, como foi o caso ontem, e vai se dizer, tá, mas poxa, ele jogou bem, mas o Santos não ganhou. Pois é, mas isso vai acontecer, porque infelizmente ele não vai conseguir carregar um time nas costas. O Santos é muito limitado. Então essa foi o primeiro alerta que me deu. E o segundo é que talvez a gente pense numa questão de, e eu pensei, especialmente depois do amistoso contra a França, na questão da intensidade. Falei, pô, cara, não tem como. O jogo que a gente viu ontem de PSG e Bayern, eu falei, cara, o Neymar está muito distante. Mas vamos lá, acho que isso é questionável. Agora, entre os 26, sem Rodrigo, com o Estevão, a gente não sabendo como estará, eu acho que se impõe a ida dele. Porque ontem o que a gente viu na Argentina foi mais do que um jogador tecnicamente acima da média. Foi uma representatividade que talvez a gente precise na Copa. Capelanes, quando você é convocado para uma Copa do Mundo, não há garantia de titularidade. Quem define isso é o treinador. E o Brasil passou por 2 ciclos com o Tite. Então, ok, vencemos isso. Lá estava o Neymar. Só que agora é uma outra história. Eu vejo o Neymar importante para a seleção brasileira, não apenas para os 11 jogadores titulares. Pode ser que ele nem seja titular, mas é um cara que, de repente, num momento difícil, num placar adverso, você tem uma qualidade respeitada pelos adversários, porque os jogadores do São Lourenço não olharam para nenhum atleta do Santos ontem como eles olharam para o Neymar. Então, o Neymar é diferente. Todo mundo sabe disso, mas eu acho que numa Copa, um torneio rápido, um torneio em que você precisa mostrar o seu melhor. Hoje ele é pai, tem filhos, não é? Tá numa outra vibe de vida, eu espero. E é isso, eu gostaria de ver o Neymar. Eu acho que não tem um ídolo brasileiro hoje. O Vini Júnior já foi número 1 do mundo, coisa que o Neymar não conseguiu. Mas o Neymar é diferente, Capela. Tem que olhar por esse aspecto também. Eu vou te responder, mas eu queria fazer uma pergunta para o Chico, uma primeira sublinhada do programa. Onde você mora? Tem energia elétrica? Você não mora em São Paulo, né? Você mora mais afastado, região metropolitana, PIB alto lá, né? É uma quebrada lá, mas chega a luz. Chega energia, mas ontem estava sem luz, né? Porque você não assistiu o jogo. Meu Deus. Por tudo que você passou aqui, você não assistiu o jogo. Ou assistiu de TV desligada. Porque falar que o Neymar foi o diferencial, tecnicamente falando, ontem, eu não vi esse diferencial. Individualmente, não vi individual. Não? Foi mal? Foi nota 5,5, 6 no máximo, ponto. Não cada foi um tem a sua opinião. Não, e o telespectador também, que assistiu o jogo, vê que é o básico. Tá agora, uma coisa a gente tem que ser dita. A questão Você do quer dizer que o povo argentino bateu palma pra ele em pé lá porque ele não jogou nada também? Não jogou nada, só porque ele entrou e saiu. Nota 6. Só porque ele abraçou todo mundo lá. 10 eternamente, não, só pra entender. Se tinha dado 5,5 já foi pra 6. Até ele acabar de 5,5, 6. Ele chega no 8. Porque ele chega lá. Nota de corte 5,5, 6. É porque a força que boa parte da imprensa faz, eu entendo também. Porque aqui está o Neymarzete. Eterno. Porque o Neymar ele foi gênio. E, infelizmente, hoje ele não consegue entregar. Não é mentira, não, Negra, é verdade. A minha questão aqui é a seguinte, gente. O Neymar, fisicamente, ele está jogando 90 minutos. Mas com qual intensidade? Primeiro ponto é esse. Segundo, já passou da hora da gente começar a questionar a questão técnica do Neymar. Porque, tecnicamente, se você for pegar o recorte, que você tanto gosta, Renata, foi eu não gosto do recorte. Né? Eu gosto jogos, de tudo completo. Tudo completo. Mas você pega aí a parte dos últimos jogos, tecnicamente o Neymar não foi um cara diferente. E acho que é uma, sabe, indelicadeza para ficar só aí, falar que o time do Santos é um time limitado que não entrega pro Neymar. Porque se você for pegar individualmente vários jogadores, Gabriel Bom Tempo, o próprio Zé Rafael não tá jogando, William, Arão, Gabigol, Roleiser, Barreal, entre outros jogadores, o time do Santos não é tão descartável como muita gente pensa. Então acho que você jogar só a responsabilidade no grupo, no elenco, aí toca a bola e volta uma cadeira, não. Quantos passes que o Neymar não errou ontem e nos últimos jogos? Ontem, em 11 ações ofensivas, ele perdeu a bola em 8 oportunidades. Então acho que toda essa questão que se faz em torno do Neymar é muito mais pela história do que ele já entregou do que, evidentemente, ele entregará. E só para matar a questão, se o Neymar for convocado para a Copa do Mundo e ele não for titular, a vida do Ancelotti vai virar um inferno. Já é um inferno quando o cara nem convocado Você é evidente de 10 também, perguntas, 8 são sobre o Neymar. Se ele ficar no banco, você acha que o Neymar vai ficar no banco numa boa? Vai aceitar? Vai acatar? Não vai fazer pressão? Ainda mais com amigos na imprensa fazendo força para que ele jogue? Depende da atuação do time titular. Depende da oportunidade que ele vai ter no segundo tempo e se ele entrar e definir, se ele entrar e der uma assistência, se ele entrar e sofrer um pênalti, se ele entrar e bater um pênalti.
Então, eu acho que maturidade é isso. Maturidade é aceitar que você tem uma evolução no futebol. E a evolução física, ela passa por idade também, como você se cuida. Ele tem se cuidado, isso eu não tenho dúvida. Mas eu faço a pergunta. Eu não sei, mas eu acho que ele tem que ser maduro. Uma Copa do Mundo, ela vai durar no máximo 8 jogos. Não pode ser maduro em 8 jogos? Não, assim, é uma má vontade com o Neymar, que é impressionante. Não é má vontade não. Deixa ele falar. O nome disso é má vontade com o Neymar. Não. Má vontade, porque assim, desculpa, se alguém assistiu o jogo de TV desligada aqui no Jogo Aberto, foi o senhor. Ah, tá bom. Transmitiu porque o Neymar fez um bom jogo. Ótimo. Foi um bom jogo do Neymar. Maravilhoso. E principalmente na questão física. Você para ver as jogadas, a quantidade de jogadas que ele clareou pro time do Santos, que ele entregou ali pros atacantes em boas condições. Clareou. Passe, drible no meio campo, mas é verdade, cara, é verdade. Ele fez uma boa partida, na minha opinião. E assim, o que a gente viu ontem, um jogador brasileiro ovacionado na Argentina, quantas vezes na história do futebol brasileiro a gente viu isso? Quantas vezes na história... Mas na teoria do Capela, os argentinos estão fazendo isso porque eles querem ganhar do Brasil com o Neymar. Na teoria dele. Assim, do vira-lata. Aí o Neymar não joga nada, o Neymar não joga nada contra a Argentina e eles ganharam. O é isso que ele quer. Só pra você saber, o Pelé, quando ia pra qualquer lugar na Argentina, na Bolívia também parava. O Pepe, o Zito, o Mengão, o Durval. Só que você não viu. E você viu o Neymar. Não, porque aí, pra mim, é o seguinte, é não saber da história do futebol brasileiro. Você sabe. Quando que isso aconteceu? N vezes quando isso. Ronaldinho Gaúcho vai pro México. Foi ovacionado lá na Argentina. Na Argentina? Irmã, meu Deus. Isso daí tem que ser muito valorizado. Tá, mas nesse nível, recentemente, Estevão, Rafinha, Vini Júnior, quem que passou por uma situação de idolatria como essa? Não, ninguém. Porque não são ídolos. Esquece. Não, que são ótimos, que são excelentes, excepcionais, diferenciados. O Neymar, gente, ele não é igual aos outros. O Neymar... A maior frustração que eu tenho, assim, não é a maior, mas uma das maiores, eu acho que o Neymar tinha potencial para ser número 1 do mundo. Não foi por vários motivos, entre eles Cristiano Ronaldo e Messi, sempre ali junto. Mas o Neymar, gente, ainda representa algo diferente, isso é fato. Se ele vai para a Copa ou não sei. Doutor Marco Aurélio Cunha, você está na turma do sim ou do não? Sempre do sim. O que é isso, doutor? Eu aprendi errando, inclusive, que nunca se menospreza um gênio. Nunca se Receba, Capela. Isso tem que aprender. Porque das cinzas ele ressurge e pode fazer algo inexplicável, inimaginável e fazer coisas que você depois vai falar, por que eu não acreditei nisso? Isso eu já vi com o Ronaldo Fenômeno, quando estava machucado, com o Ronaldinho Gaúcho, com outros jogadores do passado que vocês nem assistiram. Então, o jogador que tem essa qualidade técnica, ele surge como se você esfregasse a lâmpada e viesse o gênio. E ele tem esse tipo de capacidade. Agora, ficar calculando o iPad, intensidade e tal... Quanto chute, quanto gole d'água. Dá 3 bolas para ele resolver um jogo. Dá 3 bolas para ele resolver um jogo. Eu assisti jogos ontem, 0-0, 1-1 e tal. O jogo não saiu do lugar. E você, Capelani, já falou muitas vezes que esse time do Santos é ruim. Então, eu sou um caçador de incoerência. Eu rasgo meu diploma se o senhor achar eu falando que o time do Santos é uma draga, é horroroso. É abaixo da média. Pega aí, Marcelão. Isso não. Outra coisa, muito me admira o senhor detectar minha incoerência quando eu vou detectar a do senhor. Pode dizer. Porque o senhor, como médico, um homem da ciência, não pode ser negacionista. Claro que não. Nunca. O senhor é o primeiro a falar que o futebol está muito físico, muito contato. E agora está querendo que um jogador que não tem mais esse ímpeto físico jogue 90 minutos. Porque o futebol... Numa Copa do Mundo. 90 minutos. Numa Copa do Mundo. Não há nenhuma incoerência nisso. Futebol é lúdico, é talento, é capacidade. É isso aí, doutor. O sujeito cria uma banho hoje. A gente acompanhou. Que banho hoje. Exatamente. Onde você... Se você tivesse um jogador que bate uma falta como o Zico, como o Ronaldinho Gaúcho, se ele entrar 5 minutos, bater uma falta e ganha o jogo. Acabou. Então, o futebol tem várias oportunidades de você não ser só físico. Eu vou mexer num vespeiro rápido, que eu sei que eu vou ser cancelado e podem me cancelar à vontade. Ai, pensa bem, Fernandes, tem tempo. Nós já estamos cancelando você aqui. Sabe por que as pessoas muitas vezes passam pano, elogiam, a torta direito do Neymar, mesmo quando ele erra? Porque o Neymar a família Neymar... A família abre portas. Então é raro você ver jogador indo contra, treinador indo contra, imprensa indo contra. Então ele vai morar na Argentina. Ele vai morar na Argentina, então. Fecha essa porta. Porque tem influência com muita coisa. E graças a Deus, nossos pais me ensinaram a não ter errado. Ele pagou a torcida da Argentina. Foi isso. Capelani, você foi o primeiro a dizer há 2, 3 anos que o Brasil não ia ganhar a Copa. Mas não foi isso, cara. Então, se o Brasil quer uma Copa do Mundo, e o Brasil quer uma Copa e precisa de uma Copa, e ele não é apontado como favorito,
favorito, talvez ele precise de um cara como o Neymar. Mesmo não sendo o Neymar de 5, 6 anos. Não, você já falou 12 anos aqui. Você só falou besteira, ganhar uma Copa sem craque. Eu vou ficar até uma da tarde calado. Não, você só falou besteira. Nós estamos levantando a possibilidade do Neymar jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira quando o próprio Neymar cogitou a possibilidade, no final do ano, de encerrar a carreira. E daí? Então o Cristiano Ronaldo não pode, o Messi não pode, o Modric não pode. Desculpa. Ganhou tudo, irmão. Não quer saber de nada, ganhou tudo. O que mais tem aqui no Brasil é jornalista, imprensa, no modo geral, cada um pode pensar o que quiser, mas é indo contra o Neymar. Oxi! E aí você insinua algo totalmente absurdo de pessoas que elogiam. Tem prêmio no final do ano dos amiguinhos do Neymar. Mas aí é um caso, aí Desculpa, a gente tá vendo a seleção. É uma má vontade com o Neymar. Não, senhor. Everton Guimarães. Olha onde chegamos. Porque o assunto é esse. Se o Neymar vai ou não vai para a Copa. Cada dia é uma novidade. Cada dia ou melhora ou piora. O termômetro tá variando ainda, Everton. Buenas tardes, muchacho. Traga serenidade. Atrasado. Buenas, muchacha. Oh, não tô não. Cheguei faz tempo que eu tô prestando atenção para aprender com vocês. Não, aí... Porque vocês, eu tento absorver o conhecimento, eu tento absorver a sapiência, eu tento absorver a capacidade retórica, eu tento absorver a eloquência e, acima de tudo, a beleza. Carboidrato. Eu tento absorver um pouco de tudo, vocês. Renata, presta atenção aqui que eu vou dizer, mas presta atenção mesmo no seu irmão aqui de Minas Gerais. Nós estamos, por causa do alto volume de competições, que é um problema que não é só nosso aqui, é um problema que está geral, me parece que isso está com uma influência no excessivo número de contusões aí pelo mundo, né? Tem muitos jogadores que estão contundindo. E aí, alguns por questões musculares e outras por questões, obviamente, de fraturas e tal, que eu não sei também se isso não possa ter. Eu acredito que até o próprio Dr. Marco Aurélio possa falar que isso tem relação até com excesso de carga. E nós perdemos jogadores importantes, ou pelo menos a possibilidade de perdermos jogadores importantes para a Copa. E diante de tudo isso, quando eu olho, eu não estou comparando idade, aspecto físico, eu estou comparando qualidade. Olha para a Colômbia, o Rames, 34 anos, não está voando fisicamente, está lá. O Modric é um caso à parte, né? Porque embora seja um jogador que já cruzou a barreira também dos 30, mas está fininho e tal, ainda jogando em altíssimo nível e tal. Cristiano Ronaldo está numa liga que não representa tanto, mas se cuida muito bem. O Messi é um gênio absurdo da raça. O Neymar já começa a ter uma carga de jogos, uma carga maior de jogos. Me parece que fisicamente ele está melhorando. Então, eu vou dizer para vocês que o Neymar chegando bem fisicamente na Copa, não há como você deixá-lo fora da seleção. Se o Neymar fosse um problema, se o Neymar vier vai rachar o grupo, aí não leva. Mas não me parece ser o caso. Então, se ele chega bem fisicamente, porque o talento dele é indiscutível, eu levaria. Eu fico naquela de uma hora sim, outra hora não, então, mas agora, diante de tudo isso que está acontecendo, seleções perdendo jogadores e tal, se ele chega bem fisicamente, com o talento que tem, eu levaria. Aliás, já anunciaria agora, inclusive. Peraí, você fala e a gente vai pro YouTube. Vai, Sgari. Quem são os melhores jovens do mundo hoje no futebol? Olise, Vini Júnior, Yamal. Não, você que é fera. Yamal, você te ama, Everton. Yamal. Cara, todos esses caras têm um negócio em comum, que é a idolatria. O Neymar é ídolo desses caras. Tem a idolatria no Neymar. E aí o Capelanes fala de um jeito como se, nossa, quem idolatra o Neymar, quem respeita o Neymar são pessoas interessadas em alguma coisa dele. Então, irmão, também tem isso. Tem um negócio que não se compra, que é o respeito. Não, doutor. Você falou que tem um negócio que não se compra, que é o respeito. Aqui estamos no YouTube. Cicinho. Legal. Neymar é a questão. A cada jogo que ele atua ou a cada jogo que ele não atua, todo mundo faz a mesma pergunta. Deve estar na Copa do Mundo ou não? Com muito respeito que eu falo isso, assim, com a questão do Estevão. Hoje, nós brasileiros, né, muitos brasileiros, digamos assim, estão na expectativa do Estevão se recuperar para ir para a Copa do Mundo. Enquanto o Neymar, nós teríamos que levantar mãos para os céus e falar: obrigado, Neymar, porque você está querendo jogar.
uma Copa do Mundo, porque é um cara indispensável. O Neymar hoje, ele está dentro de campo, ele chama a responsabilidade, é um cara quando veste a camisa da seleção brasileira, assim como é o Casemiro, é um cara que se transforma. Então, como que você vai abrir mão de um jogador desse que está querendo ir para a Copa do Mundo, um craque? Então, hoje já falamos aqui, tem convocação por ser gente boa. Agora você vai deixar o Neymar de fora? Então, assim, eu não concordo. O Neymar... Não, o Capelães está amargurado. O Capelães agora vai ficar assim... bravo comigo, porque com a possibilidade do Estevão não começar os primeiros jogos e sem o Rodrigo, com o que ele jogou ontem, para mim ele é titular. Não é nem entre os 26. Lógico. Ele jogou ontem. Mas se o Neymar for, ele vai ser titular. Ele não precisa jogar 90 minutos. Se ele for, ele está em condições. Gente, eu não penso nesse aspecto titular. Eu penso no Neymar lá como possibilidade. Se o Neymar estiver entre os convocados, o Ancelotti pode avaliá-lo de perto, pode estudar mais aí nos adversários, ver se é possível ou não. Eu acho que não tem que ter essa pressão por titularidade. A primeira coisa é saber se ele vai estar ou não, Edu. Não, e é isso. Imagine você tendo um Neymar no banco, num jogo truncado, fechado, e você, peraí, vou colocar o Neymar aqui. Uma prorrogação. Entendeu? Porque aí, imagina o adversário vendo o Neymar entrar em campo. Nós jogamos, a gente sabe. Imagina, olha lá, independente, o cara pode não estar no grande momento, mas Cristiano Ronaldo. Vai entrar o segundo tempo, entendeu? Eu tava contando aqui, tava falando com a Rê, com o Ronaldo, vocês que jogaram, se faz a diferença. Um jogador da seleção me falou que faz muita diferença o respeito que os caras têm pelo Neymar no túnel, no vestiário, ali na hora de entrar no campo. Faz diferença, cara. Tá na cota Eu vi 2018. O Neymar virou chacota mundial. Eu vi o respeito. 22. Neymar, todo mundo caiu no chão. É que a memoriazinha de vocês é muito curtinha, que nem coicinho de porco, entendeu? Culpa dele. É assim que eu ouvi muita gente falando que o Messi não chegaria nos pés do Maradona porque não tinha uma Copa do Mundo. Teve que passar por quantas para ganhar uma e hoje ser considerado o cara em vida é o cara do mundo, na minha opinião, junto com o Cristiano Ronaldo, que não tem Copa. Com a sua sapiência, experiência e bagagem com o melhor que é no Brasil. Depois eu pergunto. Já quero falar do São Paulo com vocês. Rendeu essa história do Neymar ainda. É assunto para outro dia também. Chegou a hora do mata-mata nos campeonatos internacionais. A fase em que a emoção não tem fronteiras é Champions League, é Europa League, Libertadores e Sula. Agora é tudo ou nada para os times. Cada jogo é uma final. Cada lance pesa e qualquer detalhe decide. E você sabe, quando a tensão sobe assim, não dá para apostar de qualquer jeito. Tem que pensar, tem que analisar, tem que jogar com estratégia. E é aí que entra a Novibet. Com o criador de apostas, você monta sua combinação dentro do mesmo jogo, do seu jeito, mais controle, mais leitura, mais emoção. Dá para combinar resultado, gols, escanteios e criar um cenário completo de cada rodada. Se eu fosse montar uma agora, iria de vitória do time da casa, com pelo menos 2 gols na partida e muitos escanteios no jogo. Em mata-mata grande, esse tipo de combinação aparece muito. E tem mais, fazendo uma aposta de R$50 ou mais no criador de apostas, você pode ganhar até R$50 em apostas grátis e ainda 20 giros grátis. É estratégia com vantagem? Então, coloca seu palpite para jogo. Use o QR Code que está na tela ou acesse novibet.bet.br e clique em Participe Aqui e confira todas as regras, porque no mata-mata não vence só quem joga melhor, vence quem pensa melhor. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Roger Machado aprovou o empate lá na Colômbia. O que eu fiz foi adaptar o que nós íamos enfrentar num ambiente de altitude, né, de atmosfera de estádio de competição sul-americana. Sabia que o adversário, né, iria usar muito as bolas aéreas, né, os cruzamentos, porque é o time que mais cruza a bola no campeonato colombiano, então, e usar as inversões. Então a ideia da linha de 3 foi justamente a gente estar protegido quando o adversário acessasse a nossa área. Eu acho que o Coronel fez uma bela de uma estreia, de novo, na altitude, né? É difícil, né, tu estrear nesse contexto também. O Tapia rodou muito no campo,
né? Se doou muito pelo coletivo. Faltou talvez ali um encaixe, uma melhor calma, tomar de decisão, mas já no segundo tempo, com a falta de oxigênio aí da altitude, toma algumas decisões mais equivocadas. Mas penso que quando se leva a ponto nesse contexto de altitude, a gente tem sempre que comemorar. A ideia para esse primeiro momento era justamente oportunizar a chance para aqueles que tinham menos minutos, rodar o time, mas também trazer uma equipe mais fresca e descansada para conseguir competir como a gente competiu dentro desse contexto. Foi um 0-0 sonolento, insosso, mas teve gente que já previa o resultado aqui no programa. Milionários de São Paulo. E aí, vai lá, Eu, infelizmente, vou acertar. 0-0. 0-0. 0-0. Durante a tarde, assistindo o PSG contra a Bayern. 9 gols, 5-4. Harry Kane, Dembélé, Olise. Eu pensei, cara, como eu amo futebol. Só que aí eu cometi um erro, e um erro gravíssimo, que foi ligar minha TV para assistir Milionários de São Paulo. 0-0. Show do Tapia, show do Cedric. Eu não amo tanto futebol. A gente tem sempre que comemorar. A gente tem sempre que comemorar. Você acertou o placar, você já sabia, não dá nem pra alegar surpresa. São Paulo com um time alternativo, jogando lá contra um adversário também que, querendo ou não, é fraco pela colocação ali no campeonato colombiano. Era o esperado, né? Vamos falar a verdade que era o esperado. Só que, pra ser muito sincero, assim, que joguinho feio, porque individualmente tem alguns jogadores que esse ano, o Cicinho fala bastante deles, né? O Cedric, cara, jogando um jogo desse, assim, consegue complicar coisas incomplicáveis. O Tapia, meu Jesus Cristo. Ele faz gol contra o Corinthians, o Tapia. Então, ele é contra o Corinthians, ele tem que jogar. Tá aí ainda. Só que, e aí é o questionamento, assim, claro que é um ponto importante, tá bom? O Roger foi bem ontem no time, na minha opinião, assim, de poupar os jogadores. Aleluia! Não, foi bem poupando. Cara, eu não sou... Quem? O Roger. Mas tem que poupar, tá certo. Esse jogo aí tem que poupar. Não é jogo que importa pro São Paulo. Ele acertou! Só que aí é o questionamento que a gente faz sobre elenco. Se é o São Paulo que quer disputar, como eles falaram algumas vezes, as 3 competições, jogar as 3, priorizar as 3... Ontem fica muito claro que o São Paulo não tem elenco pra isso. E eu quero enaltecer então, aqui... tava certo. E enaltecer quem? O Crespo. Tava certo. E enaltecer aqui o Sabino, que fez mais uma grande partida. Um dos melhores jogadores do ano de São Paulo. De forma indiscutível, na minha opinião. Muito Marco bom. Aurélio Cunha, quem foi o melhor em campo do São Paulo ontem? Eita, o empate. Um ponto. 0-0. Pouquinho. Ânimo, doutor. Foi pra empatar, fez um 0-0 sonolento. Os jogadores que participam menos tiveram oportunidade, não perdeu. Tá ótimo, cumpriu tabela, trouxe um ponto, tá em primeiro na Sul-Americana. Era o objetivo a ser conquistado. Não temos mais do que isso num jogo nessa circunstância. Nossa, totalmente resumido. E aí, Cicinho? Boa, doutor. Ipi, Comemora, exatamente, não tem. O ponto positivo foi o torcedor que lotou um estádio para ver um show de horrores, porque assim, as duas... Não, exatamente, a dificuldade das equipes em criar. O São Paulo eu até entendo, porque o São Paulo, a equipe alternativa, não estão acostumados a jogar junto, 2.600 metros de altitude, queira ou não, a bola fica um pouco mais rápida. Isso também atrapalhou alguns jogadores, né? A altitude, ela atrapalha tanto quem não é acostumado, quanto o jogador que não tem qualidade. Então, Milionários tinha muitos jogadores sem qualidade, a altitude atrapalhou eles. Então, assim, por mais que eles vivem ali, sentiram essa dificuldade. E a falta de criatividade já era esperado. Mas, por exemplo, eu esperava um pouco mais do Cauli, que tem essa qualidade quando tá com a bola no pé. Quem? Pouco apareceu o Cauli. Então, apareceu pouco. O Tapia, muita intensidade. Esse é outro. Esse é outro, gente. O Tapia é muita intensidade, mas a hora que você... isso aí, o Cauli pede pra pensar, aí já complica, entendeu? Então, assim, muito abaixo o time do São Paulo. O Cauli foi jogar no Pacaembu. Como é que é, Os jovens negão? que tiveram oportunidade não aproveitaram, fizeram um jogo abaixo. Olha lá. Foi jogar no Pacaembu lá. Coronel, muito bem armado no gol. Armado, né? Tá. Até assim, ótimo no atento giro, com a né? rodadinha, né? Pra não ser surpreendido pelo adversário. Será que foi a altitude que provocou aquele giro? Às vezes colocar o cérebro no lugar deu essa... meteu essa horário explica, Cici, explica, bebê. Explicar o inexplicável. Que um super-herói que ele virava pra trocar de roupa e sair voando. O ponto positivo foi a escalação do Roger, com 3 zagueiros. Porque se não tivesse entrado com 3 zagueiros, também acredito que teria sofrido um gol aí. O Capela falou que esse giro foi fofo. Todo gesto inusitado e inteligente cria esse tipo de coisa.
Ele olhou para ver se não tinha ninguém ao redor dele. Maria de perseguição, doutor. Então, o primeiro cara que faz isso vai ficar na história. Eu sei o que é isso, doutor, eu sei o que é isso. Parabéns, Esse menino, esse goleiro coronel, ele gosta muito de drone, porque o drone gira igual o drone. Assim. Eu falei aqui já no programa hoje, foi o melhor momento do jogo. Ele fez uma boa partida. Faz parte da divulgação do filme do Michael Jackson. Vai ver que era um jabá, né? E aí, Everton Guimarães, essa foi boa, nova esse dia. Meu Deus! Peraí. Ulisses? Ulisses? Ué? Oi, Ulisses. Tá, novidade, você tá almoçando agora. Para de provocação, Ulisses. Espera aí. Quer dizer que ontem foi o Endividados contra o Milionários? Por que você provoca o São Paulo desse jeito, cara? O Endividados contra o Milionários, Ulisses. Se você quiser falar, pra você não me complicar com as pessoas, você vem ao programa e fale aqui. Você me ligar na hora do programa, que você tá almoçando. Tá comendo um pernil inteiro, filho? Então quer dizer que é o Endividados contra o Milionários. Então tá, Renata, a turma tá vendo aqui. Obrigado, Ulisses, beijo, saudade de você. Tchau. É uma conversa absurdo. entre um corintiano, é um corintiano e um atleticano falando de dívida. É o sujo falando mal. Que isso, que agressividade. É que estamos juntos nesse barco, meu. Estamos juntos nesse barco. Já que vocês querem falar de números, eu vou mostrar a chave do São Paulo na Sul-Americana. Ele gosta, ele causa na hora do almoço, não é o nosso muchacho. O São Paulo, ontem, chegou a 7 pontos, ainda lidera o grupo, até porque o O'Higgins venceu o Boston River, o que a gente já imaginava. Mas o São Paulo deve se classificar com facilidade, ou não? Alguém acha que o São Paulo corre riscos? E 2 jogos em casa ainda. Mas assim, só o primeiro passa, né? E o segundo vai pro playoff. Mas o segundo tem 2 jogos em casa, irmão. Tudo bem, mas o jogo da semana que vem é contra o O'Higgins fora. Tá, mas depois impôs dificuldades aqui no Morumbi. Então, não acho que vai classificar. E ganhou do Bahia, né, no Chile também, na fase prévia da Libertadores. Eu acho que o jogo de ontem ele tem que ser analisado com a sequência. É inevitável, né? Não tem elenco para disputar 3 competições. Com a entrevista que o Rui Costa deu na Rádio Bandeirantes, ficou muito claro que a Sul-Americana é o patinho feio, assim. Tipo, a camisa do São Paulo estará lá sempre representada com o que for possível estar. Agora, tendo o Bahia final de semana. E aí você sabe, né? Se o Roger começar a se atrapalhar no Brasileiro, a pressão verdadeiramente vai ficar grande. Depois, na semana que vem, tem esse O'Higgins aí fora e depois um majestoso. Então, dentro dessa sequência, era natural preservar ontem. Você acha que não tem elenco para brigar pela Sul-Americana? Você não disse isso. Você colocou um time alternativo. Só disse que você empatou, fora de casa, Se tem uma competição que você pode fazer, é na Sula, pronto. Aí quando começar a fase de mata-mata, aí é força máxima para tentar beliscar o time, que é importante sim. Eu só quero entender porque que eles sempre vêm com esse discurso, que nem o Rui Costa, onde falou que o São Paulo precisa estar na Libertadores. Aí o ano que vem tá na Libertadores e fala que não tem elenco para jogar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não tem dinheiro, irmão. Então, mas aí é que tá, né? Mundo. Então, assim, então por que classifica para essas competições? O São Paulo não contrata mais jogador na Sul-Americana, põe os meninos para jogar e vê o que dá. Vai passando de fase, vai apertando ali, aí usa os titulares. É isso que ele tá fazendo. A Libertadores, geralmente, ela privilegia quem tá mais completo e quem é favorito. A Sul-Americana tem uns times mais desconhecidos. É a Série B, né, da Libertadores. Falando em milionário, Breve, eu vou dar aqui, ó, literalmente uma ré. Voltarei. Porque esse time é bem conhecido já de todos, não é? Abel Ferreira no banco de reservas, Ronaldão, Carlos Miguel exaltado pelo nosso Giovanelli, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. No meio, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan, John Arias e aí na frente, Flaco Lopes, Sousa ou Maurício. Não sei não se o Sousa não vai ganhar essa posição, hein? Você viu? Acho que é Sousa. Sousa? Acho que é Sousa, né? Até porque Você iria, pelo menos? Sim, característica parecida com o Vitor Roque, aquele cara que tem um sprint, que dá trabalho para os zagueiros ali também. Então eu acredito que vai com o Sousa sim. E o Paulinho? Meu Deus. O Paulinho vai na hora certa, Ronaldão. Fica tranquilo aí. O Arthur abraçou a oportunidade também, né? O Arthur veio de bom. Caiu no colo, não é? Caiu no colo, porque o Piquerez e o Jefté fora de combate. Não, ele tá jogando bem, tá jogando bem. E também é um bom pro Murilo também, porque agora tá trazendo Barbosa, de repente, também. Barbosa vem! Entendeu? Acho que vai ser importante. Aliás, que aquisição, hein, doutor Marco Aurélio Cunha? Barbosa tem atitude, personalidade e é bom zagueiro. E muitos cartões, né? Não seca, não vai tomar, doutor. Não vai tomar cartão. Olha,
Não, depois dessa, doutor. Eu falei alguma bobagem? Ô, doutor, depois dessa é melhor passar a palavra pro próprio Barbosa, não é? Falando sobre essa negociação. Não é momento, porque eu ainda sou jogador do Botafogo, então estou escolhendo não falar agora. Eu tenho ainda jogos pela frente, eu quero jogar os jogos que tenho pela frente. Daqui a 3, 4 dias temos mais um jogo pelo Brasileiro, então eu preciso estar focado nisso. Ele já tem tudo acordado com o Palmeiras, só eu que não acordei ainda, então não posso fazer muito agora. Capelanes, qual é o patamar que muda no Palmeiras com a chegada do Barbosa? Olha, tem uma curiosidade sobre o Barbosa que eu vou compartilhar com vocês. Ele é muito bom na bola aérea. E eu acho que isso vai agregar ainda mais ao Palmeiras, porque tem Murilo, tem Gomes, quando os dois não jogarem o Barbosa. Então, assim, a força aérea do Palmeiras ainda melhora. Quem seria titular, Barbosa ou Murilo, para você? O Abel gosta de dar tempo ao tempo. O Gomes é indiscutível, certo? Ponto. O melhor zagueiro há anos no continente. Eu acho que o Murilo ele teve nuances no Palmeiras. Teve o quê? Nuances. Ele deu uma oscilada. Um momento ótimo, um momento de baixa, um momento de Mas o Gomes também deu, viu? Quer saber a palavra que eu usei no programa hoje? Metamorfose. É o efeito borboleta. Camaleão, né, doutor? Camaleão. Mas eu acho assim, desculpa te interromper, mas o Flamengo vale como exemplo. O Flamengo contratou o Vitão, por exemplo. Foi. O Vitão não é titular, porque lá tem Léo Pereira e Léo Ortiz. Raramente joga. Mas qualquer o Inter contratou o Félix Torres. Muitas vezes ele é titular, mas E o Vitória contratou o Kaká. Então, mas também não é. Mas enfim, o Vitão seria um titular para qualquer mas um dos dois. Mas o nível é muito diferente. O Vitão não tá nem perto do Léo Pereira e do Léo Ortiz. O Barbosa... Eu acho que tá no mesmo nível deles. Você tá louco, Chico. O Vitão é um baita zagueiro. É que as pessoas se acostumaram a olhar o Inter diferente, sempre em dificuldades. Ele joga no Flamengo e não está na seleção. Porque ele não joga, porque ele não é bom como os caras, uai. O Barbosa, pra mim, ele é do mesmo nível ou até melhor, dependendo da temporada, do que o Murilo. Então não seria absurdo colocar Gomes e Barbosa. E vai poder jogar com 3 zagueiros, né? Tem que ter um elenco. Pra não jogar um, mantém o nível. Mas em alguns momentos o Palmeiras ficou sem zagueiros disponíveis, teve problemas, usando base, Benedetti, encontrou um zagueiraço, o Vitor Reis foi uma super venda também. Eu acho ótimo contratar um zagueiro de confiança, pensando em competições sérias e importantes e cada vez mais difíceis. E essa aí é uma oportunidade, né, Rê? Se você pegar acabando o contrato, com certeza, se ele tivesse mais 2 anos de contrato, não valeria o que está valendo hoje. Então, de repente, foi a oportunidade que o Palmeiras teve para contratar. E é verdade que o Palmeiras está de olho também, paralelamente, no Danilo, que está arrebentando no Botafogo. Não, e no Nino, né? O Nino não está descartado também para chegar também na zaga. Olha mas lá, o Danilo... não falei que eram 3 zagueiros? Se o Danilo chega no Palmeiras, é outro patamar de contratação. Ele era do Palmeiras. Mas hoje ele tá... Mas aí joga onde? Joga aqui assim, ó. Você não tira o Marlon, assim, ó, dá uma olhada aqui, ó. Você não tira o Flaco, você não tira o Vitor, mas aí você reveza. O Danilo entra no lugar de qualquer um hoje. Capela, dá uma olhada aqui, vai jogar assim o Palmeiras, com 3 O Danilo hoje tá toda hora no ataque fazendo gols. Não, vai jogar o Barbosa, o Gomes e a arbitragem. E os bandeiras. E os bandeiras passando na ala, junto com o Cicinho. Que o Cicinho tá a deixa para os palpites aqui do Jogo Aberto. Na verdade, é no singular, um palpite apenas. Vamos com Cerro Porteño e Palmeiras. Você inicia, Ronaldão. Eu gosto muito. 3-0 para o Cerro Porteño. Fora o baile. O que você falou? Eu gosto o quê? Gosto muito. Muito. E aí, muchacho, Sgarbi? Opa, 2-1 pro Palmeiras. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Boa. João Paulo. Cheirinho de arroz queimado, sim. Palmeiras não vai ganhar, não. 1-1, tô com o doutor. Sai daí, Capelano. Chico Garcia. Eu acho que o Palmeiras ganha bem esse jogo. 3-1. Cicinho. Acho que o Palmeiras perde bem. 1-0, Cerro. Boa, Cici, voltou ao normal, hein? Eu vou surpreender vocês. Eu vou de 2-0 Palmeiras. Que surpresa. Que surpresa. Palmeiras ganhando. É que geralmente eu fui 2-1, eu adoro um 2-1. Caiu os butiá do bolso com ela. E o Drácula? Drácula, quanto? Esse placar é muito recorrente. Agora, Edu. Não, é vitória do Palmeiras, com certeza. Mas 1-0 vai dar. Aumenta aí, Edu. 3-0, Cerro do grupo. Mas a confiança vai nascer. Amanhã eu venho pro Serrote. Palpite eu não sei, mas a garantia é que amanhã estaremos aqui outra vez com mais Jogo Aberto. O Neto chega com os donos da bola. Beijo, Brasil. Vamos, Neymar, pra Copa. Vamos, menino.